né? Você dá cursos, você dá certificado do curso, né? Você certifica. E aí eu fico me perguntando, né? E eu compartilho aqui uma questão bem pessoal com você. De certa forma, é até um sentimento de angústia, porque isso não foi uma coisa que eu busquei, né? Não foi uma coisa que eu tracei como um propósito de vida, estar sendo de alguma forma modelo para alguém, né? Eu até acho isso ousado demais para uma pessoa que tem tanto para aprender, gente. Vocês não fazem ideia, às vezes, o quanto eu me pego ainda em algumas questões que eu vejo que eu posso melhorar, que eu posso aprimorar. Então, é bem complicado você pensar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, como eu aprendi com um professor meu, que quando a gente se retira, às vezes, de uma coisa que nós somos chamados, né, quase que como engolidos, quando a gente se retira desse lugar, às vezes a gente deixa de contribuir, né? Então eu vejo que aqui nesse momento é mais uma contribuição. E eu vou falar talvez de uma forma breve, aí Fabiana, você controla meu tempo, né? Porque é uma longa jornada, são muitas histórias, né? Eu, como advogada, vou dizer para vocês assim, que algo não fazia sentido para mim na profissão. E isso desde o início da faculdade, desde quando eu comecei a estudar direito. Porque na faculdade de direito eu via os meus professores. E na época que eu fiz faculdade de direito, não se dava tanta importância para mestres e doutores. Você tinha aqueles mestres e doutores que eram as exigências do MEC, que então você tinha que ter alguns, por exemplo, o coordenador do curso de direito tinha que ser um mestre ou um doutor, mas eu tive muitos professores que eram advogados, juízes, promotores, e, e eu vou falar bem sinceramente para vocês que poucos dos meus professores eram efetivamente de uma carreira docência, pesquisadores, né, doutrinadores. Todos eles, sim, tinham essa trajetória, mas porque entraram nos bancos de faculdade como professores a convite das universidades e aí foram tendo que se aperfeiçoar dentro daquelas regras, né? Mas a maioria deles eram realmente profissionais da ativa. Então, eu lembro assim de um juiz da vara de família, de um promotor da área criminal, de advogados de área trabalhista, né? Eu tive um professor que era o professor Mariani, que acabou se tornando meu amigo, e olha, eu nem atuo na área de trabalho, e eu ia super bem nas aulas, e ia super bem nas provas, tanto que acabei virando amiga dele. Mas ele era um advogado trabalhista, né? Então, os professores costumavam relatar muito nas aulas as suas Mariane, super querida, a Elisângela conhece, né? Pena, falecido Mariane, né? Acabou falecendo de acidente de veículo, exatamente. Então, esses professores acabavam compartilhando muito mais as suas vivências práticas do que a própria doutrina. E falavam para a gente assim: olha, estudem, né? Vão lá ler os códigos, leiam os livros. Aqui eu vou falar para vocês o que acontece. E eu, de certa forma, já me incomodava, né? Com as posturas, com as formas como eles lidavam com os clientes, né? Ou como eles lidavam com o conflito quando partia de juízes e promotores. E eu dizia para mim mesma, me perguntava se era isso que eu ia fazer da minha vida, né? Se era isso, era nesse mercado que eu estava entrando. Então, existia um desconforto interno. E eu sinto que todos os profissionais do direito que estão buscando essa visão mais ampliada, esse atendimento humanizado, as constelações, não importa o nome que você dá, são almas inquietas no direito, né? São profissionais que não estão confortáveis. Porque eu tenho amigas minhas, eu tenho amigos meus, não só dos bancos de faculdade que advogam e a gente continua, né? Porque nós, graças a Deus, mantemos contato, nós temos o nosso grupo de formatura, a gente já fez encontros, né? E então a gente compartilha. Eu vejo que muitos deles, gente, estão de boa,
estão de boa fazendo o que fazem desse jeito, exatamente como os meus professores faziam. E tá tudo bem, né? Mas a Bianca tinha um certo desconforto. Então, quando eu comecei a advogar, é, intuitivamente, uma coisa acho que já era desse movimento interno, eu já não atendia desse jeito. Eu já queria um acolhimento. Eu lembro que eu tive um problema muito sério com o meu pai no início da carreira, porque eu voltei para casa, porque ele tinha um escritório montado com mais advogados, e eu entrei, ele me deu uma sala que eu falava assim, o quê? Isso não é uma sala decente para os meus clientes? Não é uma questão de uma sala decente para mim, sabe? Era muito engraçado. Eu, desde o começo, queria uma cadeira confortável para o meu cliente, não para mim. Eu queria que o meu cliente entrasse e tivesse um espaço bonito, um papel de parede, algo agradável. E eu lembro que meu pai questionava isso, sabe? E aí, o que aconteceu, gente? Eu fazia parte de um movimento de igreja. E era um movimento de igreja um pouco diferente dos normais, porque é um movimento de igreja que trabalha dentro de uma metodologia de teoria, a gente chamava assim, de estudo, oração e ação, tá? Um movimento de cursilho, que se chama de cristandade da Igreja Católica. Então, nesse movimento, eu acabei aprendendo esse tripé, né? Do estudo, da oração e da ação. Então, para mim era muito importante entender o direito, estudar o direito, mas ao mesmo tempo a oração eu via como algo assim, de conexão. Tem alguém com o microfone ligado? Eu só vou pedir para desligar porque está dando um pouquinho de ruído só. Eu acho que já desligou. E aí a questão da ação, né? Como que eu poderia me movimentar dentro desse tripé. E aí, claro que dentro desse movimento eu aprendi muita coisa, porque a gente tinha grupo de estudos, a gente tinha grupos de práticas, a gente, quando fazia os retiros, nós preparávamos lembrancinhas para os participantes, enfeite de quarto, todo dia tinha um recadinho na mesa, café da manhã, almoço e janta. E eu naveguei por todas as atividades. Então, eu comecei na cozinha, lavando louça, fazendo comida, depois eu fui para limpeza de banheiro, depois eu fui para limpeza de quarto, depois eu fui para a sala de mensagem, depois eu fui para a capela, depois eu fui para a secretaria, onde eu aprendi todas as questões relacionadas à gestão, né? Aí, finalmente, eu fui para a parte de mensagem, então, que eu poderia passar para aquelas pessoas algo de testemunhal. E, por fim, coordenei os movimentos, né? Então, eu passei por vários estágios, eu aprendi muito com padres, com sacerdotes, com freis, enfim. Fui levando isso para o meu escritório, essa postura, que até então era uma postura cristã. Mas a Bianca nem sonhava que no fundo era uma postura sistêmica, porque a gente acolhia, né, dentro do movimento do cursilho, essa pirâmide, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também a pirâmide do corpo, mente e espírito, né? Nós víamos então as pessoas não só como pessoas, um corpo, né? A gente via que por trás tinha uma mente, por trás tinha um coração cheio de dores, por trás tinha educação e um espírito muitas vezes infeliz, perdido, né? E aí, quando eu consegui levar isso para o meu escritório, eu pensei, nossa, mas é exatamente isso, né? O meu escritório é um lugar onde eu tenho pessoas que estão com esses corpos cansados, com essas mentes perturbadas e com esses espíritos confusos, perdidos, né? E aí fez muito sentido para mim algumas coisas. Então, se a gente para pensar hoje as 3 leis sistêmicas, né, do pertencimento, da hierarquia, da ordem, né, e do dar e tomar, então a minha caminhada começou lá com o tripé da Igreja Católica. Só que qual que era o problema, gente? O fato de eu estar numa crença e ter aprendido muitas coisas conectadas a uma linha de pensamento, que é uma linha de pensamento religioso, né? Querendo ou não, era uma igreja, me faltava ferramentas, técnicas, porque aqui até, inclusive, alguém escreveu. Eu não sabia cobrar por esse trabalho. Então, esse era o ponto, né?
Sim, eu fazia um trabalho diferenciado, mais humanizado, mas era a minha profissão, aquilo lá não era o retiro de igreja. Eu precisava cobrar, precisava viver com aquilo. E aí eu me vangloriava no começo de dizer assim, que de cada 10 casais que me procuravam para divórcio, 8 eu salvava, porque eu mandava para o retiro, porque eu questionava eles a questão das suas dores, e muitas vezes, sim, eles decidiam olhar de uma forma diferente, por uma outra lente, uma outra perspectiva para o casamento, e acabavam decidindo não se separar. Mas quem salvava era eu, né? Com todo esse meu trabalho. E aí, como que sobrevive uma pessoa dessa, né? E em que lugar que ela está? Quem sou eu e como eu me posiciono diante dessas pessoas, salvando esses casamentos e salvando essas famílias. Então eu vejo assim que eu precisei estudar mais ainda, eu precisei buscar mais conhecimento. Foi então que eu descobri, porque até ali eu já tinha feito terapia, eu entrei em conflito com a igreja, porque uma vez um padre no retiro chegou e falou para mim assim, minha filha, você tem muitos dons e talentos, só que eles estão sendo colocados no lugar errado, né? A advocacia não é um lugar muito bom para uma cristã. E olha, o que Deus uniu, o homem não separa, querida. Né? E aí eu comecei a entrar com os conflitos. E aí eu falava, meu Deus, então para eu continuar na igreja eu vou ter que largar a advocacia, porque eu sou da área de família. Eu faço divórcio, o que eu vou fazer? Ou eu vou virar uma santa, vou para a igreja e me torno uma freira, né? Ou eu continuo advogando. E aí eu fui para terapia, gente, porque comecei a entrar em conflito. Eu já fazia terapia, mas eu voltei. E foi então que eu fiz o curso de parapsicologia e regressão, porque acabei caindo numa terapeuta de regressão, me apaixonei. E aí, graças à minha mãe, que é terapeuta sistêmica, eu conheci as constelações. E aí eu realmente entendi, né, como que eu podia integrar tudo isso. Aí começou a fazer sentido para mim muitas coisas, porque eu fui encontrando o meu lugar com equilíbrio, com ordem, né? Eu fui encontrando o meu lugar aos pouquinhos. E eu ainda estou encontrando o meu lugar. Eu ainda estou tentando ver como que eu posso transformar tudo isso agora em algo que realmente tenha valor e não seja julgado, não seja criticado. Hoje está muito melhor, né? Mas a Fabiana sabe que no começo foi muito difícil para nós as pessoas entenderem que a gente estava tentando integrar essas três coisas. Sim, eram clientes, né? Eram pessoas em conflito, mas eram seres humanos com coração e alma. E quando a pessoa falava assim, num tom de deboche, que era ridículo a gente pensar em amor, em acolhimento, né? Na advocacia, isso não que me magoava, mas me deixava um pouco intrigada como que as pessoas não conseguiam enxergar que por trás daquelas pessoas, daqueles clientes, existiam seres humanos em sofrimento. Era como se eu dissesse, mas escuta, você nunca sofreu na vida? E como seria para você se você tivesse numa situação dessa e você caísse na mão de um advogado, digamos, que não olhasse para você? Como seria, né? Todos nós aqui sabemos como é cair, às vezes, numa consulta médica, que o médico nem olha direito para você, não levanta a cara e simplesmente mal ouve os teus sintomas e te dá um papelzinho dizendo que tu tá com uma virose, né? E te prescreve um monte de medicação que você sai de lá e fala, não vou tomar essa porcaria. Eu não tô com virose, né? Eu vejo que a minha irmã, por exemplo, a minha irmã é médica, ela diz assim que muitas vezes ela fica indignada com os colegas, porque eles olham tão rápido, e ela é radiologista, eles olham tão rápido as radiografias, gente, que ela vê que tem nódulo ali, que ela percebe que tem ali um câncer, e eles simplesmente dizem que não tem nada. Por quê? Porque eles atendem consórcio, que estaciona um ônibus na frente da clínica e eles têm das 8 da manhã, ou às vezes das 7 da manhã até o meio-dia, para atender 50 pessoas. Quando a minha irmã fazia estágio, o que mais doía nela era isso, que ela no estágio era obrigada a atender 30, 40 pessoas numa manhã. E o sonho da minha irmã era ter a clínica própria dela. E graças ao bom Deus ela conseguiu. Porque ela diz assim, eu vou fazer do meu jeito. E hoje é um orgulho para mim, porque as minhas amigas, as pessoas que eu indico a minha irmã, falam assim, a sua irmã
Não existe. O atendimento que ela faz como médica é completa, ela ouve a gente, né? Ela conversa, ela explica, ela mostra na tela do visor o que está acontecendo, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Então eu vejo assim, que também é um pouco, claro, do sistema familiar, que minha irmã também passou pelo mesmo processo, foi para cursilho, trabalhou, isso é da minha família, né? Então, é uma coisa que é da gente. E eu sinto que todos vocês que estão buscando isso é porque já tem isso dentro de vocês. Seja por uma vivência pessoal do sistema familiar, seja porque talvez até por conta do sistema familiar sentiram a necessidade de fazer diferente, não importa. Importa que existe algo ali que pede para vocês fazerem diferente. Então, o ponto para mim, das práticas sistêmicas, das constelações, do pensamento sistêmico, seja o que for, em qualquer profissão, se trata de, como humano, olhar para outro humano, né? Cada um no seu lugar, esse é o ponto. Eu, como ser humana, estou aqui como advogada. O que eu tenho para te oferecer? O meu conhecimento jurídico, mas eu continuo sendo humana. Então, eu estou como humana e estou como profissional. Eu estou aqui, o meu ser integral está aqui, mas eu sei que o meu lugar aqui é como advogada. E eu olho para você, meu cliente, como outro humano, né? Que o que você tem é um conflito. Cada um no seu lugar. Você me fala do teu conflito, eu vou ouvir. Você me mostra através do teu corpo, através dos fatos e dos documentos, o teu conflito. Eu vou ver. E depois eu vou te falar do que eu sei sobre o direito. Mas eu não sei nada do conflito, assim como você não sabe nada do direito. É respeitar o lugar de cada um, né? E eu vou dizer para vocês que quando eu entendi isso, e eu parei de dar sugestão para os meus clientes, antes mesmo de sequer entender qual era o conflito dele, parou de vir aqueles clientes já sabendo do direito, porque pesquisaram no Google, porque falaram com o primo, porque conversaram com não sei quem, mas é óbvio, porque a Bianca, ela não respeitava o lugar do cliente. Ela achava que ela sabia mais do conflito a ponto de dar a solução do que o próprio cliente. Então, o cliente também se sentia no direito, por ressonância, de saber mais da advocacia, mais das leis do que eu mesma. E isso me irritava profundamente. E só quando eu me dei conta do quanto me irritava esse cliente petulante que achava que entendia de lei, é que eu fui perceber o quanto talvez eu irritava ele por querer falar do conflito dele, sem saber. Então, vocês imaginem, todas as vezes que você... Me ajuda a tirar as coisas do carro ali fora, que o carro está aberto? Tem alguém Eu acho que a Adri consegue dar uma mutada, né, Adri? Tem algumas pessoas que eu não consigo aqui, Bianca, fechar. Deixa eu ver, eu consegui uma. Deixa eu ver aqui, não tem problema, acontece, gente, normal. Sim. Mas a gente vai só evitar para não. Então, assim, eu não sei se vocês estão me entendendo. Imagina que quando o cliente chega, ele mal fala da coisa dele e você já começa a dar palpite da sugestão, para ele é a mesma coisa como se ele começasse a dar palpite em relação ao direito. Então, realmente sair do lugar da gente. Por mais que você fale assim, não, mas a minha experiência profissional, eu já tenho dados, né, científicos, básicos, de que sempre que é isso, é porque isso, isso, isso e isso. Então, é meio parecido. Isso é transformar o ser humano numa máquina. Não é parecido, gente. Pode ser semelhante, tá? Mas se você der um pouquinho de chance para entender um pouquinho mais, você vai ver que não é. E esse trabalho mostra cada vez mais que as pessoas enxergam as dinâmicas da vida de formas diferentes. E muitas vezes a gente entra em processos como se todo mundo fosse igual. Porque a lei diz isso, né? A lei, ela dá um caput, ela dá os parágrafos, os incisos, e é assim, 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 assim.
Mas e como eu posso, com respeito à lei, inovar? Gente, a lei só vai mudar a partir de movimentos que mostrem que ela precisa mudar. Senão não vai mudar. E a nossa legislação, apesar de ser muito rica, né, porque ela é extremamente criativa, né, se a gente for olhar as legislações dos outros países, gente, se você olhar o Código de Processo Civil dos Estados Unidos e o Código de Processo Civil do Brasil, você chora. O tanto que você tem que estudar mais do que eles. Mas, ao mesmo tempo, tem artigos na lei que não... Sério, gente, eles olham para o direito, mas eles não olham para a justiça, não. Sinceramente. Então, os legisladores, eles também não são donos na verdade. Eles estão fazendo aquilo que é possível para eles. Mas nós, como operadores do direito, nós podemos promover mudanças. A começar na base. Como o conflito é visto pela base. Nós somos a porta de entrada, gente. Vocês já pararam para pensar no tamanho da nossa responsabilidade? Nós somos a porta de entrada dos processos. Porque é através de nós ainda, né, que as pessoas chegam até o Poder Judiciário. E por que tanto movimento para tirar esse poder dos advogados? Poder, digo assim, esse lugar. Porque muitos de nós não estão sabendo entrar por essa porta com gentileza, com competência, com propriedade, de forma ética, né? Como administradores essenciais da justiça, muitos de nós estão falhando. Então, será que fomos bem... O Poder Judiciário como um sistema, isso é inconsciente, gente. Vocês já perceberam como está crescendo? Agora, com o direito sistêmico, eu estou sentindo um pouco de mudança. Mas até então, vocês sentiam como os juízes, promotores, até mesmo serventuários, demonstravam com atitudes um certo desprezo, uma certa raiva por nós? E aí, durante muito tempo, eu fiquei com raiva desse comportamento. Muita raiva. Oi? Só fazer um comentário. Nós temos um promotor assistindo hoje aí. Muito bom. Que bom. E ele Fábio, diga para mim. Fábio, você estava escondido aí, mas eu tô te vendo. O Fábio de São José está assistindo a gente hoje aí. Depois, Olha Fábio, se puder depois dar uma palavrinha. Então, até que bom que você falou isso, porque agora o que eu vou falar? O que eu sentia? Muita raiva, né? E hoje eu percebo assim que quando você analisa que nós somos pelo menos 50% responsáveis pelos conflitos que atraímos, o que eu ou o que a minha classe estava fazendo ou está fazendo para atrair esse tipo de dinâmica? E aí eu comecei a olhar, a começar pelas minhas petições, gente. As minhas petições não ressoavam uma petição leve. Elas eram agressivas. Elas eram cansativas. Eu ficava, sabe, hoje eu olho e falo, Bianca, pensa na raiva de um promotor, de um juiz, pegar uma petição de 50 laudas. O que tu queria? Mostrar ego, serviço? Por que tu não chega ao ponto, garota? Por que tu tem que escrever tanto, falar tanto do que o fulano pensa, do que o ciclano pensa, e não fala do que o teu cliente pensa? Ah, mas é que todos os seres humanos são iguais. Essa doutrina, Gente, eu tinha as minhas deusas, né? São pessoas que eu admiro hoje, mas não são mais deusas, não, né? Doutrinadoras que eu dizia, gente, eu preciso citar no mínimo, uns 4 parágrafos de Maria Berenice Dias. Uns 4. Meu cliente nem conhece Maria Berenice. Nem contou para ela o que está acontecendo com ele. Aí, esses dias, eu já compartilhei com vocês, eu vi um juiz dando uma dica para agora os processos eletrônicos. Façam índice. Façam índice nas suas petições.
antes de começar fundamentos de fato, faça índice. Para que se o juiz quiser ir direto para o seu requerimento, ele clica lá no índice, requerimento, e ele vai lá para baixo. Vamos facilitar, mas não, né? E aí o advogado escrevia 50 laudas. Aí a Bianca ficava com raiva, né? Tinha que contestar 50 laudas. O que ela fazia? A minha contestação não pode ser menor. Vamos escrever 60. Porque se o meu cliente vê que o outro lado colocou 50 e eu escrevi 10, ele vai falar que perdeu o processo porque eu não fiz um bom trabalho como outro advogado. É ou não é? Então, gente, assim, as práticas sistêmicas, essa visão, aí eu falo para vocês, isso é constelação? Sim, tem momentos dentro da nossa atividade profissional como advogado que eu acredito que a gente faça movimentos sistêmicos que cheguem próximo ou até mesmo de uma constelação. Porque ninguém conseguiu definir ainda o que é uma constelação. Eu tenho um conceito, mas ninguém definiu o que é na prática. Isto é uma constelação. Isso não é. Bert já falava, o essencial é simples. Se o essencial é simples, às vezes, como ele fazia nas constelações, uma única pergunta para o seu cliente. E às vezes eu, como advogada que tenho essa bagagem, esse conhecimento jurídico, faço uma pergunta para o meu cliente. Bastou. Para expansão de consciência, para tal da clareza, para tal da luz, que Hellinger tanto falava. E eu digo para vocês assim, que eu estava conversando com uma prima minha dos Estados Unidos, e eu lembro que uma única vez eu fui falar com ela sobre as constelações numa visita que eu fiz para ela. E bastou para eu nunca mais abrir minha boca, né? E aí, recentemente, eu vi que ela fez uns cursos aí de outras áreas, né? Ela até me indicou alguns, e eu falei para ela, ai, prima, já fiz. Ah, você conhece? Conheço. Psicologia positiva, não sei o que, sim, conheço. Conheço, já li. Sério, primo? Eu falei, sério? Nossa, eu achei que você era só das constelações. Então tá. Daí ela falou, porque particularmente eu acho o criador das constelações um pouco controverso. E aí eu disse para ela assim, de quem tu está falando? Dela falou, do Bert. Eu falei, mas ele foi o criador das constelações? Não? Eu falei, não. Mas não é o que diz o Wikipedia. Eu falei, e o Wikipedia não tem razão. Nem tudo que ele fala é verdade. E começa por ali. Eu costumo falar, né, Fabi sabe, nas aulas presenciais. Vamos lá. Audiência de instrução e julgamento. Ou conciliação. Mas não no Sejus. Tá? A sala de audiência comum. Senta, mesinha, lado para cá, não é? Aí fala, advogado da parte ré desse lado, advogado da parte autora desse lado. Para mim começou a me incomodar esse lugar de sentar de um lado e de outro, porque isso é uma posição de confronto. Não que não exista conflito, mas é uma posição de confronto, como se eu estivesse guerreando. Eu comecei a tentar achar uma posição neutra para mim, mais na ponta da mesa. Comecei a sofrer algumas resistências de promotores, juízes pedindo para eu voltar para o meu lugar. Eu fui tentando dialogar com alguns e dizia, olha, eu sou um pouco claustrofóbica, eu não gosto de ficar tudo muito apertado, então eu me posiciono um pouco mais afastada. Fui tentando ser educada, até que num determinado momento eu sofri uma certa imposição. Tudo bem, gente, regras do jogo, né? E é o que eu falei, a gente tem que ir sutilmente olhando para mudanças, né? Mas tendo coragem e também estudo. Porque aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e se nós temos um promotor aí, melhor ainda para me ajudar. Onde é que está escrito? Em qual lei? Qual legislação? Que está escrito que advogado do réu senta aqui e advogado do autor senta cá? Me digam. Não tem na legislação, pelo menos eu não encontrei. É costume. Parabéns. Um costume.
E aí eu começo a me perguntar, e esse costume é bom ou ruim? Qual é a natureza desse costume? Em que tempo ele começou e quais eram as circunstâncias daquele tempo? E hoje, como nós olhamos para isso? Como as partes e advogados se sentem quando vão para uma audiência do Sejusc numa mesa redonda? Qual é a sensação? O que muda? E quem disse que nós não podemos fazer diferente? Honrar como foi. Sim, nós aprendemos isso no pensamento sistêmico através da lei da hierarquia. Mas é uma ordem de hierarquia, não é uma ordem de progresso. Hellinger deixa isso muito bem claro quando ele fala da família de origem e da família atual. Quem tem precedência e quem tem preferência. Quem veio antes, aliás, e quem tem preferência. A família de origem veio antes, sim, ela é, pela lei da ordem da hierarquia, a que deu a vida. E eu agradeço, eu respeito, mas a família atual tem preferência, porque ela fala do progresso. Então, talvez, aquele costume, aquele formato, ele não olha para o coletivo. E quando eu me dou conta disso, eu respeito como foi, mas eu faço diferente. Ou eu, pelo menos, começo a movimentar uma postura diferente. Essa é a postura sistêmica que tanto se fala, né, Fabiana? Até parece que é uma coisa totalmente conectada às constelações. Não é só constelação, gente. É, e sim, muito. É o que eu falei para minha prima, Bert Hellinger. Ele descreveu as constelações com progresso. Tanto que ele honra, ele fala nos livros dele, em especial agora no último da biografia, os contatos que ele teve com as constelações, ele honra todos esses profissionais, mas ele progrediu e por isso ele foi muito criticado também. Por isso que ele foi julgado, mal interpretado. Pode ser que em algumas coisas ele errou, mas, gente, se a gente para pensar, ele foi corajoso. Bianca, eu quero até compartilhar hoje algo que aconteceu, assim, e você está contando, falando tudo isso que você passou na advocacia, isso que a gente faz hoje também faz parte do nosso progresso, né, Bianca? Uhum. Porque a gente começou de um jeito e a gente veio adaptando nesses anos todos. Hoje a gente já atua de uma forma diferente. Quando a gente começou com as constelações, a gente olhava mais para as constelações e às vezes olhava menos para o direito. Hoje a gente entende que a gente não deixa de ser advogado, a gente continua sendo advogado, olhando para as regras, olhando para as normas. Não significa que a gente vai fazer algo diferente, que a gente vai... claro que a partir da nossa atitude a gente muda as leis, né? Mas a gente está ali também para olhar para o conflito do nosso cliente e também verificar aquilo que precisa ser visto através das leis. E hoje foi interessante que na verdade, ela foi uma cliente minha de atendimento e ela me mandou uma mensagem hoje falando que, Fábio, porque eu estou estudando as constelações e o meu irmão entrou em contato comigo porque ele tem uma filha adotiva, ele cuida dessa menina já desde os 2 anos de idade, hoje ela tem 20 anos e ele quer adotar essa menina. E aí ela mandou uma mensagem para mim indignada, porque ela, na verdade, ela falou que conversou com o irmão e perguntou para ele, mas você já incluiu o pai biológico, você já fez isso, já fez aquilo? Ou seja, a gente, quando aprende sobre o sistêmico, acaba querendo colocar a nossa impressão em cima das pessoas e querendo que elas aceitem aquilo que a gente acredita que é a nossa realidade, aquilo que a gente já conhece. E ela disse assim que ele ficou muito bravo, ela queria, no fundo, ela queria minha ajuda para que eu dissesse para ele, explicasse para ele isso. E ela falou assim que ele ficou muito bravo, porque ele falou assim, esse pai nunca olhou para essa menina, fui eu que criei, onde já se viu, não estou entendendo o que você está me falando, você está querendo que eu faça o quê? E aí gerou um conflito entre os dois, né?
E aí eu mandei um áudio para ela falando que quando a gente aprende o sistêmico, não significa que a gente vai chegar e dizer para as pessoas que é desse jeito. É como a Bianca falou, primeiro a gente precisa entender o nosso cliente, o contexto dele. Se eu chego sem saber o que está acontecendo e falo para ele, você tem que incluir o pai biológico, você tem que fazer isso, não é assim que funciona. Tá? Eu falei para ela, tudo tem custos, benefícios, tem consequências. E se, de repente, você poderia ter falado de fazer a inclusão dele como um pai afetivo, ou, no caso da adoção, você explicar quais são as consequências. Essa menina já é adulta, ela também pode escolher. Então, não é algo somente que vai partir dele, mas também dela. Aí eu falei para ela, e outra, você está conversando com ele, primeiro, ele é seu irmão. Você vai pegar um processo do seu irmão, sendo que você já tem uma intenção por trás disso. Percebe? Ele também, quando olha para você, já tem uma intenção. Ele olha para você e pensa assim, você vai resolver o meu problema. Eu te procurei, e a mensagem dele era essa, eu te procurei porque eu sei que você vai cuidar disso para mim. E ela, como uma boa irmã, quer fazer o quê? Quer fazer o melhor, quer fazer, né, ajudar ele nesse sentido. Mas aí, olhando para o sistêmico, ela já começou, não, porque você tem que incluir o pai biológico, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer? Para a gente também tomar cuidado quando a gente percebe uma situação e também sentir o momento de abertura do cliente para receber essa informação, se ele também estiver preparado para isso. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, na advocacia, está entrando agora com o direito sistêmico, né, com as práticas. Eu hoje até fico assim, nem penso muito na nomenclatura, sabe, gente? Mas eu falo muito da postura sistêmica, né, Bianca? Porque uns ficam brigando, não, porque o nome é esse, o nome é aquele. Gente, não importa. Eu falo assim que a nossa postura é o mais importante que existe diante de tudo isso. Então, assim, às vezes começa a ter esses estudos e vai ler aquilo que tá nos livros, ou ouve falar, né, de alguns casos, por exemplo, na adoção ela funciona ou ela dá certo quando se inclui o pai biológico. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Cada família tem um contexto diferente e é isso que a gente precisa olhar. E o advogado, com uma postura sistêmica, ele passa a observar melhor o cliente, entender o que realmente o cliente quer. E aos poucos, gente, talvez com pequenas doses de consciência, e que você não precisa nem dizer que olha, isso é constelação, isso aprendi com Bert Hellinger, porque não sei quem falou isso. Não, sabe? Eu acredito assim, como a Bianca falou, o essencial é simples, não é o que o Bert Hellinger fala, às vezes uma única frase. Como ela vê isso? Porque quando se trata, por exemplo, de uma adoção, eu ouvi uma pessoa, né, falando, eu demorei 3 anos para rasgar a certidão de nascimento da minha filha. Sabe? Quando eu particularmente, quando ouço isso, dói meu coração. Né? É como tá rasgando a história daquela criança ou daquela pessoa, né? Mas eu não sei qual que é o sentido disso para ela, sabe? O que faz com que ela acredite nisso. Essa pessoa, por exemplo, que falou sobre essa questão, não conhece nada sobre o sistêmico e ela dizia que a menina sofria violência. Então, também tem o sentimento de querer proteger aquela criança, aquela que é a filha hoje atual, porque ela não tem consciência disso. Né? Então, assim, é só um exemplo aqui dentro desse contexto que a gente está falando do atendimento nos escritórios, porque a gente recebe essas questões todos os dias, os nossos clientes trazem essas coisas para nós, mas a gente tem que saber o momento certo de colocar. E ali você fala uma coisa bem bonita, Fabi, porque assim, esses movimentos, eles serem sutis, eles serem lentos, são movimentos que você vai ter uma certa constância. E isso eu e a Fabiana, a gente vem falando bastante, né, Fabi?
como a constância é uma coisa que tem mais chão. Porque muitas vezes a gente, cansado daquele modelo, né, daquele trabalho, a gente acha uma cordinha e já sai se agarrando na corda e subindo sem saber direito se lá em cima não é pior. Então, a gente se joga às vezes numa situação, e eu falo por experiência pessoal, gente. Porque quando eu comecei, gente, não tinha curso, a não ser de constelação. Ponto. Falar em constelação no direito, nem pensar. Eu conversei, inclusive, com a Flávia esses dias, né, Flávia? E aí, falando com ela um pouco sobre essa trajetória, eu fui resgatar umas conversas que eu tive pelo Face com o Dr. Sami em 2012. Eu comecei a ler aquelas conversas, eu falei, gente, não se falava nem em direito sistêmico. É verdade. Nós compartilhávamos experiências, eu como advogada e ele como juiz, nas conversas. E eu fui me identificando. E para mim, por que eu fui fazer constelação? Porque as únicas pessoas que eu tinha pouquíssimas de referência eram pessoas que tinham formação em constelação. Então, para mim, surgiu uma ideia de que sim, existia direito sistêmico. E aí eu me joguei naquilo porque eu estava cansada de querer uma advocacia diferente e não ter um lugar, quer dizer, não ter uma pós-graduação, uma especialização, uma disciplina. O que é o que eu faço? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Sobreviver, né? Então, e aí eu falo e eu compartilho com vocês das experiências de ir muito rápido, porque assim, um exemplo, uma vez eu fui citar um texto de Bert Hellinger numa petição, porque daí eu já estava assim, falava assim, não, agora eu vou mudar o mundo, né? Por sorte, eu nunca mudei meu escritório, minha fachada, nem meu cartão de visita, nada disso eu não mudei. Né? Eu tenho essa árvore das práticas, mas meu escritório não tem árvore na logo, não. Aí, nas petições, eu comecei a fazer porque eu tinha um pouco mais de domínio, né? O escritório eram mais sócios. E eu lembro que eu comecei a citar Bert, um dia um juiz me chamou querendo saber quem era o desembargador, quem era esse doutrinador que eu citava, de qual tribunal que ele era, de que estado que é esse cara que você cita aí, o Bert Helling. E para eu poder explicar para ele que não era do direito, era como se assim, ele falou, mas o que tu tá citando esse homem aqui se ele não é do direito, né? E aí depois eu lembro que eu fui fazer o curso de Ho'oponopono, gente, do nada eu comecei a colocar embaixo no final da petição, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E achava isso, porque a minha professora dizia, daí um dia eu falei para ela, o que você acha de eu colocar no final da minha petição? Eu tenho petições para provar para vocês, protocolada. Com sinto muito, por favor, te amo, sou grato. E eu perguntei para minha professora, o que você achou de eu colocar? E ótimo, vai reverberar. Eu falei, vai reverberar. Aí um dia meu pai foi ver uma petição minha, porque ele foi fazer uma audiência, um processo meu, ele falou, filho, o que é isso nas tuas petições? Eu falei, o que, pai? O Ho'oponopono? Bianca, o que os outros advogados, o juiz vão pensar assim, né, tá doida? O que tá colocando essas frases no final da petição? Eu falei, pai, fica tranquilo, leia o livro Limite Zero, reverbera. Reverbera, eu vou curar todo mundo com isso aí, você vai ver. Gente, a Flávia se mata de rir, né? Danada. Mas é verdade. Então, assim, é o que a Fabiana falou. Não chuta a porta, respeita a tua advocacia. Não foi a tua advocacia que mudou, foi você que mudou. Não é que você mudou, acho que você sempre foi assim. Mas você encontrou um lugar onde você vai aprender de uma forma científica, de uma forma, né, Fabiana, estruturada, como você vai exercer essa advocacia, esse novo modo de ser você como profissional. Mas a tua advocacia continua a mesma, né? Nada de colocar o Ho'oponopono no final da petição, né? Ou, sei lá, né? Eu já vi coisas que é melhor nem comentar, né? Assim, aberturas de petição com uns negócios meio estranhos, né? Então, não sei, Fabiana, se vamos abrir para perguntas, alguma coisa, mas eu acho que a princípio a ideia era Sim, podemos. gerar um certo desconforto. E é o que a gente mostra hoje nas nossos cursos. A gente tem alguns alunos nossos aqui, né, Bianca? Tanto da mentoria quanto da formação, e a gente traz essa consciência.
Porque, como a Bianca falou, quando a gente começou, a gente fez só um curso de constelação. E nós é que adaptamos para a realidade do direito, porque a gente não entendia, né? A gente não conhecia. O SAMI falava direito sistêmico, mas a aplicação dele é no judiciário, né? Não tem essa experiência da nossa prática da advocacia, de lidar com os clientes, de lidar com os outros advogados. E eu acho que, assim, lidar com os outros advogados era pior ainda, né? Não sei vocês, mas a gente tem colegas que são muito imbatíveis, né? Então, e fora que a nossa cultura da sociedade que acredita que o advogado precisa ser aquele que é bom de briga, né? Então, eu lembro, assim, uma vez na audiência, aquela jovem advogada, né? E o meu cliente, só porque eu fui cumprimentar o advogado da outra parte, saber se tinha acordo, né? Fazer a trabalhista e tal. Aí o cliente começou a gritar: vocês estão todos mancomunados! E a gente passa por essa situação, né? Então, é algo que, assim, nós estamos fazendo um trabalho que parece pequeno, mas, assim, vai ter influência em muitos sentidos numa sociedade geral, né? De O mudar. próprio judiciário, né, Fabiana? A gente É, vai, eu vejo por mim, por exemplo, não só nas petições, mas no começo, né? Audiência de instrução e julgamento. Eu ficava muito curiosa para ver se eu era do réu, né, e o prazo meu era maior, quantas testemunhas a outra parte estava juntando, estava rolando, né? Então eu queria mais ou menos levar o equilibrado. Então eu não olhava para o meu cliente. Eu estava olhando para o processo, único e exclusivamente. E aí aquele bando de testemunhas chovendo molhado, né? Que não falavam nada com nada, que irritava o juiz. E o juiz falava assim: doutora, mas o que a tua testemunha sabe além do que consta nos autos, né? Então hoje, gente, eu vejo assim, que às vezes eu vou para audiência e eu vou sem nenhuma testemunha. Porque às vezes os clientes trazem testemunhas, eu faço uma reunião com elas, converso sobre o conflito, olhando para o conflito, elas não sabem nada além do que já consta nos autos, com prova documental. E eu falo para o meu cliente: é desnecessário. Não, mas doutora, eu fiquei sabendo que a fulana ou fulano vai levar tantas testemunhas. Tudo bem. E aí você chega na audiência, tá lá a outra parte, com o seu advogado, né? E tem advogado que gosta de levar a equipe toda para a audiência, para mostrar, né? Eu fazia isso também. E aí chegava na audiência aquele bando de gente, testemunha, 4, 5 advogados, fazia aquela cena, né? Depois a gente não sabe porque é odiado. E aí chegava eu, mais eu e o meu cliente. E isso para mim no começo era inconcebível, gente. E hoje eu percebo assim que eu saio da audiência às vezes, o meu cliente olha para mim e fala: "Meu Deus, doutora, as testemunhas dele foram para mim". E claro, eu não preciso levar testemunhas suas para chover no molhado, se elas não acrescem. É só uma questão de eu me preparar muito bem em relação ao conflito, que eu aproveito as testemunhas da outra parte. Muitas vezes nas audiências, as testemunhas da outra parte servem mais a mim do que a quem as arrumou, porque eu estou conectada ao processo. Gente, ontem eu tive uma aula que inclusive me fez lembrar que uma das coisas que eu utilizo muito nas audiências é o estado de presença. Eu entrar em ressonância com as testemunhas. Então agora é o fulano. Quem é o fulano? Ah, tá aqui, eu já anotei, conversei com o meu cliente. Eu entro em ressonância com ele. Eu sinto o que ele está sentindo, eu percebo o que ele está percebendo, eu presto atenção no corpo dele. E é impressionante, gente, como é quase que a gente conseguisse ler a mente da pessoa. Porque isso é uma habilidade que nós todos temos. Onisciência, onipresença, onipotência. Não se esqueçam que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não é uma questão, gente, de estratégia, de usar isso para o mal. É só uma questão de eu estar conectado a cada cliente, a cada processo, numa postura realmente. Eu não preciso de estratégias processuais, né, de volume nas petições. E eu acho que isso é o bonito, né, Fabiana, desse novo olhar para a advocacia. E quiçá, né, promotores, juízes, estudantes possam realmente, porque aí eu percebo que nós teremos um movimento de mudança e começaremos a olhar também para a nossa saúde.
verdade. Bianca, tem Uhum. a Flávia colocou aqui uma pergunta para nós, como a gente pode atender, como a gente pode atender casais com a Eu vi. consultoria? E depende muito, né, também o que você entende por consultoria. Eu acho que eu entendi. A Flávia quer saber como que eu, por exemplo, num caso de divórcio, como é que eu faço um atendimento sistêmico com os dois, né, Flávia? Não com um só. Tá. Eu Eu já concordo. usei, eu vou te falar uma técnica que eu já usei. Eu atendi primeiro um, que foi o que me procurou, depois eu ouvi o outro. Eu E faço aí eu assim também. percebi que não havia a mínima possibilidade de os dois dialogarem. Né? E aí o que eu fiz? Eu sugeri um atendimento sistêmico para os dois, expliquei como era o método, o que eu utilizaria, e eu cobrei por esse atendimento. E eles entenderam que esse atendimento era uma possibilidade de uma solução de bom senso para os dois. E aí, nesse atendimento, e aí eu falo, você não precisa atender um primeiro, o outro depois, você já pode ir direto para os dois, se você quiser. Isso é uma questão de segurança minha, Flávia. Eu pedi para cada um deles, em mesas separadas, construírem a imagem do conflito, mas antes nós definimos os elementos e os personagens de cada um. Então eu falei, olha, tem você, a sua ex-mulher, o seu ex-marido, seus filhos, o patrimônio, as emoções envolvidas, os obstáculos, a pretensão de cada um, né, que é uma proposta de solução. Nós definimos elementos e definimos personagens. E aí eu dei uma figura organizacional, que na época eu acho que era um recorte de DVA, para cada um construir. Eu falei, agora vocês vão desenhar, como se vocês fossem colocar, que nem uma criança, colocar a casa aqui, a árvore ali. Eu desenho a imagem do conflito. E aí eu fiz cada um sentar na cadeira do outro e olhar para a imagem um do outro. E perceber o que sentia e tal. E Flávio, foi assim, olha, impressionante. Tanto que eu lembro que porque eu já fiz isso com vários casais. Um dos casais, a mulher assim, me tocou porque ela não chorava. É uma coisa assim, os olhos dela estavam cheios de água e só corria lá. Mas ela estava com uma voz segura e ela olhou para o marido e disse assim: Nossa, fulano, eu nunca imaginei que você enxergasse a nossa família assim. Então, é uma das formas que você tem. Você tem a outra, né, Fabiana, da comunicação não violenta, que são as técnicas do GROK. Sim, eu gosto dessa forma que a Bianca faz. Nos meus atendimentos, eu faço dessa forma também. Atendo um, depois eu atendo outro, depois eu faço uma sessão com os dois. E é bem interessante que eu já fiz assim, dessa forma. E no caso desses dois, eles escreveram no papel aquilo que eles sentiam. E depois eles trocaram de cadeira e cada um leu aquilo que o outro sentia. E aí teve a oportunidade de sentir. E é bem interessante, porque eles trazem aquela percepção que eles não têm. Puxa, não imaginava que você estava sentindo isso. Agora eu vejo, é bem interessante. É uma prática que funciona bem, né, Bianca? Até inclusive alguém colocou aqui, Amanda, a partir desse atendimento, sei que consiga um acordo, por exemplo, podemos continuar. Sim, gente, tem um artigo no Estatuto, se eu não me engano, da advocacia, que diz que o advogado, quando tenta conciliar ambas as partes, mas não obtém sucesso, ele pode intervir como um profissional de apenas uma delas, né? Só depende, claro, como você, se já existe uma demanda, por exemplo, já tem algo meio que engavetado, tem que cuidar muito para não fazer um trabalho de mediação, gente, sabe? Tem que ser logo naquele primeiro atendimento, na entrevista, porque como nós não podemos mediar, você sabe que existem as regras de que nós temos que optar. Se eu quero ser um advogado mediador ou se eu quero ser um advogado que vai tentar conciliar as partes logo no começo, né? Você é um profissional que foi procurado por uma das partes ou por ambas as partes logo no começo, né? Eu não sei, Fabi, eu não lembro qual que é esse artigo. Se alguém lembrar e quiser transcrever Não,
Eu tenho ele em algum lugar, mas eu não lembro de cabeça que eu... Copiou e colou E foi uma das coisas que logo que me preocuparam bastante. Ah, e outra coisa que eu vou compartilhar com você. Gente, quando eu comecei com isso, meu pai quis mudar as placas das portas do escritório e aí foi mandado fazer plaquinha nova com as especialidades de cada advogado, né? Eu falei, pai, coloca na minha mediadora sistêmica. Aí meu pai, pô, mediadora sistêmica. Um dia uma colega minha advogada que fazia parte da comissão de ética da OAB chegou e olhou e fez assim, você tá louca? Se vier um fiscal da OAB aqui, você vai sofrer um processo administrativo, querido. Você não pode colocar que você é mediadora. Eu falei, ah, não, você tira isso. Lá fui eu arrancar a plaquinha. Então, essas experiências servem para vocês tomarem cuidado com os movimentos que vocês fazem, tá? Porque isso mostra que às vezes a gente não respeita as próprias regras da advocacia. A gente tem que Eu cuidar. acho interessante isso, porque a partir desses exemplos, né, eles não precisam passar por aquilo que nós passamos, né, Bianca? Até alguém aqui, ó, a Raquel citou um artigo que fala do conciliador e do mediador, ó, que fica Sim. impedido de atuar. Mas o artigo que eu falo, que permite que eu faça uma conciliação com ambas as partes, depois opte por um dos dois, está no Estatuto da Da Advocacia, se eu não me advocacia. engano. Bom, Gente, olha, aí eu não sei se tem alguém aqui que conhece bem as regras da mediação. Eu realmente não fiz curso de mediação, eu não posso explicar. Se alguém puder contribuir, fique bem. a Sheila tá aí, pode falar, não pode? Cadê a Sheila? Aqui, ó, microfone. E achou? Tá? Então, não, é isso mesmo que a Bianca falou. No Estatuto da Advocacia fala que você tem que optar, e isso para qualquer caso, família, empresarial, você pode tentar a conciliação. Inclusive, no nosso Estatuto fala logo no começo que o advogado ele tem que buscar a solução pacífica das controvérsias. E em relação ao impedimento, a lei de mediação fala e o Código de Processo Civil também fala essas questões que o mediador não pode atender como advogado. E aí fica uma questão que é uma experiência pessoal minha, que eu faço uma ficha de atendimento quando eu recebo os meus clientes e eu peço para que ele declare que ele nunca participou de uma sessão de mediação comigo. Por quê? O tribunal não dá nenhum registro para a gente. Então, imagina que num dia eu faço 18 audiências como mediadora. Eu não vou lembrar daqui 6 meses que eu atendi aquela pessoa, por mais que eu tenha boa memória. Ainda mais mulher, que pinta cabelo, corta cabelo. Então, eu peço para que a pessoa declare para mim que ela nunca participou como mediadora. É uma forma de me resguardar. Mas eu fiz isso que a Bianca fez também. Só que aí eu coloquei como especialidade, assim, não que eu sou mediadora, mas eu falo assim, então quem civil, tributário, não sei o quê, e que faça audiência de mediação e conciliação. Mas aí é no sentido de que eu conduzo a pessoa como advogada, mas não como mediadora. Até porque, da mesma forma, você não pode ter no espaço físico uma câmara de mediação e o escritório de advocacia. Agora é isso aí, gostei. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, Bianca, gente, Uhum, Bianca, posso acrescentar só uma coisa? pode. Então, completando o que a Sheila falou, perfeito, assim, e quando você está como advogada fazendo esse atendimento dos dois e sabendo que, ó, não deu certo, eu vou continuar com um, o que é muito importante, assim, no meu ponto de vista, é deixar muito claro. Por quê? Porque pode ter alguma coisa que a pessoa não queira expor. Entendeu? Então, senão você vai ter uma informação privilegiada depois. Então, a partir do momento que você der, ó, eu vou continuar com ele, entendeu? Então, para mim, entra bem no dever do advogado promover a conciliação, mas é advogado, não é o mediador. Inclusive, agora você me lembrou de uma coisa, Maria Emília, que eu já vi decisões e jurisprudência sobre esse tema, relacionado ao advogado que faz conciliação, que advogados foram punidos
porque realmente utilizaram informações privilegiadas dessa conciliação no processo. E aí, obviamente, agiram com falta de ética e boa-fé. Nesses casos, há punição mesmo, mas o que eu vejo é que não tem proibição de eu fazer esse trabalho, né? E muitas vezes também acontece, gente, durante o tramitar do processo, como nós, profissionais, passamos a exercer um atendimento mais humanizado, vocês vão perceber que não é incomum os nossos clientes conversarem com a parte contrária e a parte contrária querer falar com a gente. Eu já atendi muito, porque a parte contrária diz assim, mas o meu advogado não me ouve, né? E aí nós temos que tomar muito cuidado também. Geralmente não, eu digo, geralmente eu falo com a pessoa por telefone, eu digo, olha, que bom que você está querendo diálogo e tal, mas eu exijo a presença do seu advogado. E às vezes até a pessoa fala, ih, doutor, então esquece, porque para eu conseguir falar com ele é difícil. Eu falo, mas se você me autorizar, eu entro em contato com ele. E aí eu faço o convite para o advogado, né? Mas vocês precisam ter permissão interna no sentido de força, gente, que é aquilo que a Fabiana falou. Porque geralmente esse advogado já vem numa postura de ofendido. Porque, afinal de contas, o cliente dele pediu essa intervenção para você. E aí ele vem numa postura muito ofendida. E nós temos que também acolher isso com respeito, né? Não cuidar, porque assim, senão nós vamos entrar em emoções muito difíceis também com esse trabalho. E aí a pergunta é, qual é a minha função? Eu estou extrapolando a minha função, porque sim, o meu cliente quer uma conciliação, ele quer resolver, ele tem interesse, mas até onde eu posso ir como advogado? Nesse lugar de ajudante, né? Desse lugar de, sim, um trabalho humanizado. Muitas vezes a gente avança o sinal e aí a gente paga o preço, né? Então tem que respeitar, às vezes, que o conflito ele existe, ele tem um bom lugar e ele também tem uma função. E esse é outro ponto. Muitas pessoas acham que com esse conhecimento a gente não atua mais em conflito. Isso é uma interpretação equivocada, tá? Bianca, posso falar um minutinho? Claro. Flávia. Flávia. Flávia, tudo bom? Eu faço parte da comissão de ética também, né, aqui da OAB de Minas. Então, assim, às vezes a gente vê muito essa confusão. Mas, por exemplo, um exemplo que eu já tive aqui no escritório, eu era advogada e a gente propôs uma mediação. Isso não, depois de anos, o processo até hoje ainda não foi julgado, mas a gente fez essa tentativa. E teve, a gente, inclusive, assim, a outra parte confessou tudo que a gente está lutando para ver no processo, mas a gente não pode usar nada. A gente, infelizmente, não conseguiu que a mediação tivesse sucesso, mas, assim, e a gente, no começo, quando eu tinha muito antes de ter uma visão mais sistêmica, mais ampla e mais conseguir olhar de uma forma melhor, eu fiquei muito brava, né? Por que eu não posso usar isso? Mas depois eu entendi que a gente fez tudo que podia, eu estava no meu lugar, o importante é que foi feito. E pronto, e o processo continua, eles continuam, né? Dentro do movimento deles que eles precisam, quem sabe um dia. Mas a gente pode usar tudo, desde que a gente siga exatamente o que está ficando no nosso lugar, tanto sistêmico como ético, que é às vezes essa confusão que as pessoas fazem. Mas é totalmente possível, exatamente como você explicou. A pessoa, às vezes, ela começa como advogada do casal e depois ela escolhe uma outra, né? Eles desistem de um consensual e acabam indo para um litigioso. E aí, eu até entendo que é uma prerrogativa, no caso, claro, da relação que o advogado vai ter com um dos dois, mas até do advogado escolher com que lado que ele quer ficar ou não quiser ficar com ninguém. Também é possível. Exatamente. Né? E agora você traz uma questão muito interessante, que é eu saber as normas, né? Eu saber as regras. E eu vejo que talvez uma das coisas que nós, advogados, com essa postura, como diz a Fabiana, estamos buscando é conhecer um pouquinho melhor as regras. A começar pela leitura do nosso estatuto, a começar pela lei dos mandamentos da advocacia. E eu estava aqui procurando, gente, esse artigo no estatuto aqui,
E pasmem, eu me deparei com um artigo que eu confesso para vocês que eu não lembrava que existia, que diz assim: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. E, parágrafo 2º, o mais tocante para mim agora, nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Então, não se trata de você ser popular, de você ser famoso, ou você querer agradar fulano ou ciclano, ou você fazer parte de um tráfico de influência. Se trata de você realmente descobrir quem você é e qual é o seu lugar nessa profissão. Aí, ninguém te segura. Né, Fabiane? Ninguém te segura. E vai embora. Você imagina, Bianca, que nas audiências que eu faço de conciliação com os advogados que estão sendo julgados pela comissão de ética, 80, eu não tenho esse número preciso, mas assim, um chute, 80% fala assim, mas eu nunca li isso aí, eu nem sei o que está nesse código de ética. Olha o desrespeito com ele mesmo, com a profissão dele, quando ele chega na comissão de ética, dentro do que a gente chama aqui em BH da casa do advogado, que é a OAB, como casa, né, como nossa casa, extensão da nossa casa, falar assim, eu nunca li, eu não tenho nem noção do que está escrito aí. Fabi, Bianca, perdão, viu? É no Código de Ética. De ética, Que eu citei. Eu coloquei no chat. Obrigada. Eu vi ali, ó. Sobrevindo o conflito de interesse entre seus constituintes e não estão acordos interessados com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais e resguardando o sigilo profissional. E aí entra o que a colega também falou, de a gente nem conhecer, né? E às vezes a gente está buscando conhecer tantas coisas fora do direito, e eu vejo o nosso código de ética, o nosso estatuto, e leiam os mandamentos da advocacia para vocês verem como são sistêmicos. Ô, Bianca, Edneide, aqui eu acho que há uma diferença entre você atuar como mediador, você fazer uma mediação, e você tentar solucionar o conflito de forma consensual, né? Porque tem o... Deixa eu abrir aqui só para eu ler. Tem o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais que dizem assim. O inciso 1 do artigo 1º diz que o advogado deve manter o sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer hipótese. Inclusive, o mediador não pode ser nem ouvido como testemunha, né? Uhum. Então, assim, realmente é diferente. Eu acho que alguém falou aqui sobre eu ter um escritório de advocacia que promove a conciliação, que usa métodos alternativos de solução, e eu ter uma câmara de mediação, ou eu ter um escritório que trabalha com mediação. Eu não posso trabalhar nas duas coisas, né? Então, eu vejo que nós, advogados, nós temos que primar pela utilização de métodos alternativos de solução de conflito, e é isso que a gente faz. Então, eu, inclusive, fazia um convite para a outra parte, quando um cliente vinha me procurar, e eu sugeria essa possibilidade de um método alternativo, e eu perguntava, você sabe se o seu ex-marido, ou se o empregado, ou se não sei quem tem advogado? Não. O que você acha de a gente convidar? E eu mandava um convitinho para um atendimento, e eu falava convite para uma mediação. E aí, a partir daquela situação com a placa, e daí eu fui buscar, conhecer um pouquinho mais, conversei com essa minha colega, né, como, por exemplo, a Flávia Couto tá aí, que tem essa bagagem, foi uma pessoa com a bagagem dela que me explicou. Eu fui estudar um pouquinho mais o Código de Ética, eu mudei, eu coloquei atendimento ou método, né, participar de um atendimento com a utilização de métodos alternativos. Mudei o meu convitinho. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente fica buscando um monte de conhecimento e não está
nós temos que primeiro fortalecer a nossa base, gente. Então, uma dica agora para finalizar, porque eu acho que daí, Fabi, eu vou deixar contigo, já falei demais, até porque eu tenho uma reunião agora às 18h30. Eu também tenho uma assim, live daqui a pouco. Vocês busquem uma formação básica. Uma formação básica no pensamento sistêmico. Procurem verificar realmente se essa formação traz para você aquilo que vocês querem, aquilo que vocês estão buscando. E não olhem só para a certificação, gente. Porque não foi um certificado de bacharel em direito ou uma carteirinha da OAB não foi suficiente para vocês se sentirem bem na profissão. Então, não é... Às vezes as pessoas me perguntam, mas o teu curso certifica, né, Fabiana? O curso de vocês certifica que eu sou um advogado sistêmico? Gente, eu não certifico absolutamente nada, porque eu não sou nada diferente de vocês. Eu tô no mesmo barco. A única diferença é que o meu remo é um pouquinho mais forte que o de vocês, só. Mas nós estamos remando no mesmo oceano, no mesmo barco. Eu tenho um pouquinho mais de tempo, tá? Aqui está um pouquinho mais forte na remada, só. Então, não posso certificar ninguém. E não é isso. Não é isso. Vocês continuam sendo advogados, estudem bem o código de ética, se aperfeiçoem no direito, mas tragam essa postura, como diz a Fabiana, né, Fabi? Para a vida de vocês, porque isso é uma coisa que vocês foram chamados. Não tem, vai ficar aqui. Esses unidinhos, né? Até que você acolha. E assim, obrigada pela paciência. Obrigada, Fabi. Você é sempre muito respeitosa com essa sua amiga que fala mais do que, né, a cobra. Estamos juntas. Gratidão a todos vocês que puderam participar aqui com a gente. Eu fico feliz de ver aqui os nossos alunos sempre acompanhando. Edneide, Sheila, Maria Emília, todos os alunos que estão aí, que participam, os alunos também da mentoria, Adriana que está nos auxiliando aqui. Então, muita gratidão a todos. Quem ainda não conhece, quiser conhecer, quiser fazer parte, a gente vai começar uma formação agora, dia 3 e 4 de outubro. A nossa formação vai ser, a gente está fazendo 6 módulos online e 2 presenciais de 3 dias. Então, os presenciais só o ano que vem. E aí é só falar com a Adriana, quem quiser participar. E a gente está fazendo esses eventos. Na quinta-feira tem um evento com o Leonardo, as meninas que amam Leonardo aí. Na quinta-feira ele vai estar aqui com a gente também, falando um pouquinho sobre os conflitos, talvez um pouco sobre a mediação. Você lembra qual que é o tema, Adriana, que ele vai falar na quinta? Não dá para te ouvir. Peraí, que tá muito barulho aqui, não vou conseguir. Então, Atendimento na prática, desculpa. Tá bom, tá bom. É que a gente está na semana do atendimento, a gente vai falar sobre atendimento, né? Então tá bom. Então aí vai ter uma aula aí, ou uma partilha aí com o Leonardo, tá bom? Então eu espero vocês. Bianca, gratidão sempre aqui de portas abertas, e para quem quiser participar também aqui, tá bom? Gente, beijos a todos, gratidão imensa. Até a próxima! Até a próxima. Vou entrar numa live agora às 19, então quem quiser participar também pode assistir lá. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau.